Alô? Tá funcionando? Show. Bom dia a todos. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Ana Drummond, sou empreendedora social, administradora de empresas, diretora do Instituto Vencer o Câncer, e eu tenho a honra de moderar este painel organizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, com o tema Cidadania em Ação, Mobilização Social e Educação Política. Antes de eu apresentar aqui os participantes, que eu vou ter a honra de apresentar cada um, eu gostaria de fazer uma breve contextualização sobre o nosso tema de hoje. A cidadania ativa é essencial para fortalecer a democracia e promover mudanças sociais significativas, inclusive no que nos une hoje, que é a atenção oncológica. A mobilização social e a educação política são instrumentos poderosos para engajar a população, incentivando a participação consciente e informada nos processos políticos. Somos todos ativistas políticos, no sentido amplo da palavra. Mobilização social envolve a união de forças, de esforços, em prol de causas que visam o bem coletivo, como saúde, como educação, como direitos humanos. Já a educação política permite que os cidadãos compreendam melhor seus direitos e deveres, desenvolvam o senso crítico e contribuam para a construção de políticas públicas mais justas. Essas ações colaboram para uma sociedade mais inclusiva, onde a voz de todos tem o poder de influência. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho de fazer hoje também é meu voluntariado no Grupo Mulheres do Brasil, que eu não citei. E esse tem sido uma das maiores escolas de participação política. Uma das coisas que a gente vem trabalhando é a maior representação de mulheres na esfera política. Então, isso também tem me ensinado bastante, além de todo o trabalho que a gente faz institucionalmente no Vencer o Câncer. Então, eu vou começar aqui apresentando o Gabriel Marmentini. Super bem-vindo, muito bom estar aqui junto com você. Doutor em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é empreendedor social, sendo cofundador e diretor executivo de duas organizações da sociedade civil que a gente tem a maior admiração, a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a CBG Brasil, e a Politize, Instituto de Educação Política. Em 2022, o Gabriel foi reconhecido como Forbes Under 30 e venceu o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Incrível. Vamos dar as palmas e o bem-vindo. A Melissa Medeiros, fundadora e presidente da CBG Brasil, Associação Brasileira de Cabeça de Câncer e Pescoço. Melissa é uma figura muito conhecida também dentro desse universo dos direitos dos pacientes e da oncologia, conselheira nacional de saúde, conselheira consultiva do INCA, conselheira estadual da pessoa com deficiência e conselheira municipal do idoso. Sobrevivente de câncer de laringe, é laringectomizada total, traqueostomizada definitiva e duplamente deficiente, fonatória e respiratória. Muito obrigada, Melissa. E agora eu vou apresentar a Renata. Tem mais de 20 anos de experiência no terceiro setor, é diretora executiva do Desiderata, Instituto de Fortalecimento de Políticas Públicas de Saúde para Crianças e Adolescentes, tem bacharelado em Comunicação Social, pós-graduação em Sociologia Política e mestrado em História Social da Cultura. Super bem-vinda, Renata. E a Renata foi tão gentil, gente, que ela tem um currículo enorme, e ela falou assim, não precisa apresentar tudo. Ela falou, para aqui. Eu falei, tá ótimo, você vê, isso já diz muito sobre a pessoa. Muito bom. A gente vai começar, na verdade, a gente vai ter uma sequência de falas, assim que a gente planejou em conjunto. Então, a gente vai começar com o Gabriel,
O Gabriel vai fazer um alinhamento conceitual, histórico, vai falar sobre a importância do tema de educação para a cidadania, educação política. Depois a gente vai ouvir a Renata, que vai aprofundar sobre a questão de atuação de advocacy no Desiderata. Eu entendo que você vai trazer alguns cases, né, e alguns exemplos do que vocês vêm fazendo para a promoção da cidadania e direito à saúde de crianças e adolescentes, que é o foco. Né? E eu tenho aqui que a Melissa também vai trazer alguns cases da atuação política da ACBG, falando sobre reabilitação pulmonar, fonatória e todo o desafio de ter esses temas de forma permanente na agenda, na pauta política, apesar de mudanças de governo, mudanças que acontecem constantemente dentro do nosso sistema político. É isso, vamos começar. Vou pegar só o passador de slide, que acho que está ali. Eu vou ficar naquele cantinho lá. Gente, bom dia, é uma honra estar nesse painel tão importante, nesse palco que eu nunca estive antes, já vim ao evento, mas é a primeira vez que eu estou aqui podendo compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, então muito obrigado, Caterine e todo o time do TJCC que acredita nessa pauta e dá espaço para a gente falar de um tema que muitas vezes fica negligenciado aí na sociedade. Eu vou começar trazendo um resgate histórico aqui com vocês, de algumas fotos, porque eu acho que é importante valorizar a arte e a gente se conectar emocionalmente com momentos da nossa história para poder debater um tema tão difícil. E eu poderia começar com várias outras fotos, a independência do Brasil, poderia fazer um resgate de Getúlio Vargas, problematizar o Estado Novo, falar de João Goulart, Jânio Quadros e o que for, mas acho que essa foto aqui, ela representa algo que me assusta bastante nesse exato momento, porque muitas pessoas no Brasil entendem que a gente deveria voltar para um regime como esse. Eu não vivi essa época, mas o meu pai nasceu exatamente em 1964, nesse ano. E às vezes eu fico pensando, poxa, ele era um bebê e ele nem tinha noção, né, do que estava acontecendo naquela época, mas muitas pessoas viveram e sofreram nesse período. E a gente resgatar a história e entender o momento em que a gente se encontra e as ameaças que podem fazer com que a gente volte a um espaço como esse é super importante. Então, não existe futuro sem a gente entender o passado e como isso nos afeta no presente. Então, por isso que eu escolhi essa foto, porque eu acho que é importante a gente debater sobre a ditadura e a atual democracia que a gente vive e que queremos mantê-la, fazer uma manutenção dela para que ela cresça e se desenvolva. Na próxima foto, vocês veem um movimento Diretas Já. Eu não tive a oportunidade de participar, mas um movimento como esse foi necessário para a gente redemocratizar o país. Acho que, né, nos meus melhores sonhos, se eu pudesse voltar, né, no passado e viver por um momento algumas partes históricas do nosso país, essa teria sido uma delas. Eu teria muita curiosidade de ter visto isso acontecendo, para que a gente tivesse então esse resgate muito importante que é a democracia. Essa foto emblemática, né, com a Constituição Cidadã sendo segurada e com diversas seções, né, capítulos, artigos, incisos, parágrafos, trazendo a cidadania, trazendo a participação, dando mais ênfase para o que a gente viria a ter então como democracia nos tempos atuais. Depois, não sei se vocês sabem, mas o Collor, e aí quem estava nascendo era eu, e eu era o bebê que não sabia o que estava acontecendo. Mas, né, depois de anos, né, fui estudar e entender que a gente teve o primeiro presidente, né, que sofreu um impeachment na América Latina. Então, assim, todo do ponto de vista de ciência política, ciência social, estudar esses movimentos, entender por que isso aconteceu, e cabe aqui também, né, fazer um aviso de que não é meu papel analisar nada do que eu estou apresentando como bom ou ruim, mas a gente juntos pensar nesses momentos e entender que aconteceu no Brasil em 92 mais uma instabilidade, digamos assim, política relacionada à nossa sociedade. Em 2013, aí dando um salto, e aí eu já não era mais um bebê, mas sim estava como jovem nas ruas também, foi a primeira vez que eu vi um movimento tão articulado, com tanta gente querendo alguma coisa diferente, reclamando de corrupção, querendo diminuir o valor da passagem de ônibus, com múltiplas pautas, né? Muita coisa positiva e também negativa surgiu, né, de movimentos das jornadas de junho em 2013, e eu estava lá. Eu acho que é importante trazer essa foto porque ela foi o embrião, o ímpeto para o que viria a ser a Politize depois, que eu vou apresentar para vocês na sequência aqui o nosso caso de sucesso. Então, aconteceu há pouco, 2013. 2016, outro impeachment, né? E mais do que só o processo de impeachment em si, que em tese a gente já tinha vivido um pouquinho na época do Collor, no mesmo ano a gente pode falar um pouco sobre o entretenimento da política.
A política cada vez mais como um reality show, uma coisa para nos fazer sentir raiva, felicidade, emoções, e cada vez menos num campo de debate de ideias. Novamente, se o impeachment foi certo ou não, não é o ponto da minha fala. O ponto da minha fala é a gente relembrar que isso ocorreu, e fotos como essas, poderiam ser várias outras, não apenas essa, começam a mostrar que a gente usa a política, vê a política cada vez mais como um grande teatro. Em 2016 ainda, essa foto emblemática mostra uma grande divisão. A polarização não foi inventada em 2016, é um fenômeno que já nos acompanha há um bom tempo, mas em 2016 a gente começa a ver uma polarização cada vez mais sectária, uma polarização afetiva, um nível mais violento de divisão no nosso país. E aí, gente, 2023, super recente, ano passado, um caso bem triste como esse, e vandalismos, e ataques e violências também não aconteceram só nessa foto, já aconteceram em vários outros momentos. Então, tudo isso nos acompanha enquanto nação. E eu estou trazendo toda essa contextualização porque falar do tema que a gente vai falar hoje é extremamente difícil sem a gente, de novo, entender de onde a gente veio. E lembrem do que eu falei no início, eu poderia ter trazido muitas outras fotos. Eu escolhi essas hoje, mas, infelizmente, para o que tange aqui a minha fala, a gente tem sim muitas outras fotos que poderiam sustentar a mesma fala. E a última foto que eu trouxe é essa que viralizou bastante, por aí nos últimos tempos, e que eu acho que ela resume várias coisas numa foto só. Mídias sociais, uso da internet, inteligência artificial, desinformação, todas essas coisas que a gente está vivendo hoje numa nova era de consumo de conteúdo e que a gente não estava tão acostumado nas fotos anteriores. Mesmo em 2013, que era a foto mais recente aí que eu trouxe, além da de 2023 ali do vandalismo no Congresso, a gente ainda não tinha tanta essa disseminação. Algumas plataformas de mídias sociais que existem hoje ainda não existiam, então assim, tá crescendo muito, E isso afeta a gente do ponto de vista político, econômico e social. Bom, essas são algumas fotos para a gente iniciar o debate, e aí agora eu queria trazer para vocês alguns dados, porque eu gosto bastante de ciência e eu acho que nos últimos tempos ela também vem sido colocada em xeque. Aqui a gente tem o exemplo do Latino Barômetro, que olhando para a América Latina especificamente, traz alguns dados bem interessantes. Abaixo, ali na referência de 2021, eles têm alguns relatórios. Um é de 2021, outro é de 2023. Esse de 2021 está falando basicamente sobre o que, gente? Que está com um negrito ali, confiança. Então, o nível de confiança entre as pessoas, nas instituições, é muito baixo. Isso faz com que a gente sofra bastante. E os outros dados que eu trouxe na pesquisa de 2023, acima, estão relacionados com a gente gostar um pouco da democracia, mas nem tanto assim na região latino-americana, porque está 48% de apoio. Ou, por exemplo, a gente ter 30% dos brasileiros que tanto faz se é uma democracia ou não. E aí dados relacionados aos presidentes, presidentes em número muito elevado na nossa região latino-americana, com processos de corrupção, não terminando seus mandatos. Então, o que isso representa? Instabilidade. Tem uma outra referência do Democracy Index do The Economist, a revista britânica, o centro de inteligência deles, estudam democracias todos os anos. Aí 2 dados para vocês verem que nos últimos 8 anos a gente tem sofrido enquanto região também. A América Latina tem diminuído os países que fazem parte dessa região no ranking que analisa cultura política, participação política, liberdades civis, processo eleitoral, funcionamento do governo. No Brasil, os 3 piores indicadores são os que vocês estão vendo ali. Então, cultura política, participação, funcionamento do governo, a gente sofre bastante. Convido vocês a buscarem essas metodologias, essas referências todas para vocês conhecerem mais. Uma outra referência é o VDEM, Varieties of Democracy, e eles mostram ali que, comparado com 2003, até 2023, fazendo essa comparação temporal, a quantidade de países que estão autocratizando ao invés de estarem democratizando é muito maior. E ali vocês podem ver a porcentagem de pessoas que vivem em locais autoritários e democráticos hoje no mundo. Então não estou falando só de um problema brasileiro, estou falando de um problema global. E aí, algumas manchetes de jornal, aqui eu trouxe 2 do Poder 360, que é uma fonte que eu consumo com uma certa frequência, mas eu leio basicamente todas as fontes que eu conheço, e em qualquer uma delas a gente poderia encontrar manchetes similares. Então, a gente pode ver por diferentes metodologias, com seus eventuais contrapontos, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas alguma coisa tem de problema aí nessa arena pública e a gente tem que debater esse tipo de coisa. Um outro dado que eu trouxe para vocês, de Repórteres Sem Fronteiras: 30 jornalistas assassinados na última década, um grande assédio e violência aumentando na internet, sobretudo com mulheres, concentração dos grupos de mídia em fortes grupos econômicos privados,
e o que a gente tem chamado do fenômeno do deserto da informação, né? Mídia local enfraquecida. Muitos locais no país que dependem de uma rádio comunitária, de um jornal local, não tendo isso e não conseguindo, então, acessar a informação. Um outro dado relevante, o World Justice Project analisa o que eles chamam de The Rule of Law, que seria o Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Existem alguns critérios lá dentro, estão aí nos slides para vocês entenderem. Vejam que o Brasil não anda muito bem ranqueado nessa imagem e há uma recessão global, então também não é um problema só brasileiro, né? A gente, globalmente, está mais enfraquecendo do que fortalecendo o Estado Democrático de Direito nos seus múltiplos conceitos. A OCDE trouxe uma pesquisa extremamente recente, que o nome é Truth on Quest. Se alguém quiser olhar no Google, vai encontrar o relatório que mostra que o Brasil é o país que tem mais dificuldade de identificar uma notícia falsa, né? E aí isso se conecta lá com aquela foto que eu mostrei antes do Papa. Outras manchetes aqui para também trazer dados para vocês podcast explica por que a escola pública é uma máquina de fazer democracia, o que a escola pública tem a ver com a democracia. No caso, 2 manchetes da Folha, e aí eu conectei com uma fonte recente, que é o ICCS. Pela primeira vez na história, o ICCS foi aplicado no Brasil. É uma pesquisa internacional de educação cívica, e aí, bom, vocês vão ver uma polissemia aí, muitos conceitos na literatura. Educação cívica, educação política, educação democrática, educação cidadã, educação para direitos humanos, educação para o século XXI. Não estou dizendo que é tudo a mesma coisa, mas são coisas parecidas. No fim, a gente está meio que numa grande luta juntos, mas cada um com as suas características. Mas esse pessoal que analisa a educação cívica fez pela primeira vez a pesquisa com o INEP no Brasil. Os resultados estão publicados, vocês podem olhar, e, né, tem os seus problemas lá dentro também. E ali eu coloquei 2 palavrinhas, né, EMC e OSPB, que algumas pessoas devem saber o que é, outras não, né? Sobretudo as mais jovens, talvez não entendam o que é a educação moral e cívica ou a organização social política do sistema brasileiro, que eram matérias que a gente tinha e que, novamente, na literatura você encontra pessoas que elogiavam e achavam importante, assim como você também encontra pessoas dizendo que era uma forma da ditadura continuar doutrinando e, na verdade, ter muito mais um cunho patriótico do que realmente cidadão, né, numa lógica crítica. O ponto desse slide é dizer para vocês que hoje no currículo brasileiro a gente não tem formalizado, né, uma disciplina obrigatória que nos ensine a ser cidadão, né? Então isso está hoje transversalizado, a gente espera que os docentes consigam trazer isso de forma, né, assim, holística. Houve a criação da sociologia, filosofia lá atrás, mas assim, carga horária baixa também, então tem todo um debate aqui na lógica de olhar para dados, de que a gente precisa refletir sobre o papel da escola, trazendo mais educação política para a gente. E aí eu trago agora para vocês uma referência, então assim, foram 2 capítulos até agora, dados e imagens, né? Fazendo um somatório dessas coisas. Aqui a gente tem uma referência de Putnam, que é Jogando Boliche Sozinho. É um livro, vocês podem comprar, ler e vocês vão gostar. Esse livro vai dizer basicamente o seguinte: a gente tem muita desconfiança na população do país. Isso gera a baixa vida em sociedade, o capital social baixo, né? Então, toda essa questão de problema democrático que se conecta com a educação política é uma ponta do iceberg, né? Então a gente tem que entender o que está por baixo. Aí depois a gente tem a desconfiança nas instituições. Vocês já viram pesquisas por aí? Não confio no judiciário, não confio no Congresso, não confio nos meus representantes, confio nos bombeiros ou confio na polícia. Esses tipos de pesquisas são bem frequentes. Existe um instituto que até poderia ter trazido um slide, que é o Edelman. Eles têm o Trust Barometer e eles analisam confiança no mundo inteiro. Então, como a gente desconfia muito das instituições, a gente tem que aumentar a burocracia. E eu, como bom administrador, eu amo burocracia. A burocracia, ela tem o seu papel, né? Mas ela tem as suas disfunções também. A gente, às vezes, exagera na burocracia. A insatisfação com a democracia faz com que a gente tenha um atraso na resolução dos problemas. E aí começa a gerar uma percepção de que a democracia não entrega. Tem muito artigo em inglês que fala democracy is not delivering. Delivering no sentido de realmente entregar o que a população precisa. O que aí abre margem para muita gente com pensamentos autoritários dizer, bom, talvez seja melhor então viver numa autocracia, porque essa democracia não está entregando. Mas a gente tem que aprofundar mais esse debate. Democracia requer paciência, tempo, diálogo, não é fácil realmente executá-la. E aí essa crise democrática geral, né, leva ao aumento das autocracias ao redor do mundo. Então esse iceberg aqui, e essa referência do Jogando Boliche Sozinho, ela é muito relevante nos tempos atuais e a gente tem que refletir constantemente sobre isso. Agora eu trago para vocês um outro bloco com alguns artigos científicos. Eu selecionei 3, poderia selecionar vários, mas principalmente para passar a mensagem. Leiamos juntos artigos científicos, publicados em jornais, revisados, ciência, e que entre eles há muita discordância. Não é porque é um artigo científico que é também unanimidade, né? Há um debate na ciência, a depender da tua corrente teórica, das metodologias. Vejam que interessante. Essa referência ela fala em literacia cívica.
que aqui no meu caso eu trago mais para educação política, naquela lógica de a gente ter muitos termos, né? A gente precisa, com a literacia cívica, né, compreender o processo democrático. Então é isso que está nos faltando, digamos, lá na escola, na base, na família, na igreja, nos movimentos sociais, em vários lugares na sociedade, né, para a gente poder se tornar cidadão mais rápido. Para que a gente, então, consiga acompanhar os eventos políticos. O volume de informação é tão grande, e aí o detalhe, né, de coisa que surge na mídia, nas leis e tal, eu não consigo compreender se eu não fui capacitado para isso. É difícil. Eu fiz administração pública na universidade, isso me ajudou muito. Se eu não tivesse feito, eu não sei de onde teria vindo o meu conhecimento, honestamente. Então, não tem como acompanhar o processo político de forma decente, qualificada, se eu não tiver tido a tal literacia cívica que esse artigo aborda. Um outro ponto que é destacado é que, por meio dessa literacia, a gente vai entender a estrutura e o funcionamento do governo e, consequentemente, como as decisões são tomadas, né, e não apenas só receber as decisões. E isso nos trazendo, então, a tal análise crítica. O engajamento, vocês não estão mais vendo aí? Pessoal da edição. O próximo artigo, enquanto eles arrumam lá, vocês vão ver que ele vai versar sobre o engajamento cívico. Então, se tem dois grandes problemas, se alguém quiser que eu pare aí por questões técnicas, só me avisa. É para parar mesmo? Então, mandaram eu parar aí. É? Não, não. Eles vão arrumar lá. Não, tá tranquilo. Vou roubar um minutinho teu, então. Tá acabando. Ótimo. Aqui a nossa nova referência, a mesma referência aprofundando traz que atividades cívicas, para que a gente tangibilize um pouco mais, vocês vão ver lá no final, podem ser atividades cívicas ou políticas, incluindo votar, fazer campanhas, boicotes, contatar a mídia, fazer audiência pública, testemunhar, assinar petição, participar da associação de bairro, voluntariar. Tem várias formas de vocês exercerem essa participação cívica que viria por meio de um processo de literacia cívica, né? Aí eu trouxe uma outra referência, e aí vocês tiram foto e podem ler depois, pelo tempo eu vou avançar mais aqui, mas basicamente trazendo vários benefícios, né, do conhecimento político para te levar para a ação política. E com um grande destaque nessa referência para a escola. O papel da escola como local, né, mais apropriado, talvez, mais rápido, mais cedo para a gente fazer esse tipo de formação. E por último, uma outra referência que também dá destaque para a escola. Vejam aquela frase que eu já uso há muito tempo, porque a gente acabou criando na Politize Juntos, e eu nem sabia que alguém já tinha dito isso muito antes de eu, porque eu nem tinha nascido. Ele falou o seguinte: a gente não nasce cidadão, a gente se torna cidadão, e ele aí dá o enfoque para a escola pública, ou seja, na escola que a gente vai se tornar cidadão. E na Politize a gente trabalha muito esse conceito de que ninguém é cidadão de fato até que conquiste os conhecimentos e participe da vida democrática. Última referência para fechar, e aí eu vou apresentar o case da Politize muito rapidamente. Norberto Bobbio, italiano, nesse livro muito legal, que está em várias línguas. Ele fala do futuro da democracia e ele apresenta promessas não cumpridas da democracia. E uma das promessas é justamente a falta de educação política, ou seja, a democracia nos foi entregue, mas não nos foi entregue esse manual, esse preparo. Como que eu uso isso, como que eu participo disso. Então não é só o Gabriel falando, gente, não é só o TJCC que acha esse tema legal, existe todo um arcabouço teórico que vocês podem discordar, mas ele existe e que traz a importância da gente falar de educação política. Por todos esses problemas, por todas essas dificuldades, a gente criou a Politize em 2015, 2 anos depois das manifestações de 2013. Isso ficou na nossa cabeça, de alguma forma foi ali pensando na cabeça do Diego, que foi o meu grande parceiro que teve essa ideia e que me convidou para fazer parte da cofundar, construir do zero essa organização. Por que a gente viu tanta gente em 2013 nas ruas, mas isso não está surtindo efeito do ponto de vista estrutural? Como que a gente, de fato, muda as coisas mais rapidamente, com mais qualidade, com mais debate? E aí, depois de muita análise, a gente entendeu que a grande lacuna era a educação política. As coisas não evoluem tanto porque as pessoas que precisam fazer evoluir, que somos nós, e vocês, a gente vai ser futuros empreendedores, vamos trabalhar em grandes companhias, vamos ser os futuros parlamentares. Então, são pessoas. Essas pessoas precisam ser formadas para a cidadania. Então, o que move a Politize é fortalecer a cultura e a participação. A gente faz isso todos os dias. Por que isso importa? Já mostrei em muitos slides anteriores para vocês por que isso importa. Então, aqui estão grandes palavras-chave que meio que resgatam tudo que eu falei anteriormente. O despreparo para a democracia, na nossa visão, é o que tem de mais democrático no Brasil. Não importa se você é mulher, homem, preto, branco, indígena, se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, qual curso você fez, a chance de você ser cidadão é muito baixa.
Não adianta ter boas leis e instituições, porque só elas não são suficientes para a gente poder exercer cidadania. Então a gente precisa de um cidadão preparado na ponta, agindo. Aí eu trago no TED Talk que eu tive a oportunidade de fazer a ideia de que não existem cidadãos na maternidade. Na maternidade a gente é só bebê. A gente precisa se transformar em cidadão ao longo da vida. Então convido vocês a assistirem e entenderem um pouco mais. E aí, somando todos esses ideais, a gente cria essa belíssima organização, que é a maior do Brasil, com toda certeza, e infelizmente a gente precisa de mais concorrência boa, porque não tem tanta gente trabalhando com essa temática. A gente produz conteúdo em larga escala na internet, a gente forma lideranças nas comunidades para que elas possam resolver problemas públicos, criar política pública, se candidatar, fazer o que elas acham melhor para a jornada cidadã delas, por meio do programa Embaixadores Politize, que é um dos programas de referência hoje, que está formando cidadãos melhores. A gente está na educação básica, com acordos de cooperação com secretarias estaduais de educação, levando, por meio da Base Nacional Comum Curricular, do novo ensino médio, das escolas integrais, a gente leva material pedagógico para que os docentes possam executar itinerários formativos, componentes curriculares eletivos, por meio de um grande currículo aí que a gente preparou e que, com muito carinho, está chegando em vários estados. Aqui é mais para vocês se sensibilizarem e verem que o volume é grande de coisa. Meu intuito não é falar de cada um dos itens, está tudo no nosso site. E, por fim, a gente faz campanhas de conscientização em ano eleitoral. Está rolando uma agora, com muita força aí para a gente fazer as pessoas aí exercerem um voto consciente. Essas campanhas aí atingem níveis muito altos aí de alcance. Bom, tudo aí com um convite para vocês conhecerem online essa campanha que está rolando agora, que se chama Umbora, está conectada ao folclore brasileiro. E aí a minha mensagem é impossível até que alguém faça, né? Lá atrás muita gente falou que não ia dar certo, que é impossível ensinar política sem ser posicionado. A gente é uma organização suprapartidária, o que eu penso enquanto cidadão, o que eu voto não importa, o que importa é educar a população e a população fazer o que quer, né? Então é possível sim, gente. Toda vez que vocês ouvirem alguém dizendo que vocês não vão conseguir, o que é impossível, eu sugiro simplesmente ignorar. Aqui tem a nossa escala, milhões de pessoas já acessaram o nosso site, a gente está em 4 países hoje trabalhando, 17 mil professores formados, 222 mil estudantes alcançados, 7 acordos de cooperação assinados por mim, por secretário de Educação. Então, assim, não estaria nesse nível se fosse mentira, não fosse do coração, não fosse importante, né? Então, a gente chega lá com grandes histórias de impacto. Aqui vocês têm várias histórias de impacto, está tudo no nosso site, pessoas que foram transformadas pela Politize, mídia que está cobrindo a nossa história, financiadores que acreditam que é importante botar dinheiro na democracia, parceiros que constroem conteúdo, soluções, metodologia conosco, de todos os nichos, parcerias com o governo, como eu mostrei para vocês antes, redes internacionais, nacionais que a gente faz parte, reconhecimentos que a gente já ganhou, mais de 10 prêmios nacionais e internacionais, e por aí vai. E aí esse último slide mostra alguns reconhecimentos de gestão, né, porque se fala muito que as ONGs roubam, as ONGs são corruptas, as ONGs desviam. E, gente, tem problema em tudo que é lugar, né? Na ONG, na empresa, no governo. O problema são as pessoas, não as ONGs. Então, eu queria muito convidar vocês a mudar um pouco esse discurso, porque as organizações da sociedade civil, que é o termo certo aí que a gente vem usando, as OSCs, elas são muito potentes e têm capacidade de gestão. Naquela última foto ali, foi uma pesquisa que mostrou que a cada $1 investido na Politize, a gente gera $12 para a sociedade de volta. Termino dizendo que, por mais difícil que seja, a gente tem sinais de sobra de que estamos no caminho certo. Tem muito trabalho ainda para mudar a democracia no Brasil e fortalecer a educação política. Mas adotar o modelo mental da abundância ou da escassez é uma escolha de cada um. Então, se a gente ficar olhando o que falta só e reclamando, aí, me perdoem, mas é uma escolha das pessoas que realmente não querem ver o outro lado da moeda. Vocês vão ver aqui muita abundância nas próximas falas. Desculpa que eu esgotei um pouco o tempo, deu uma confusãozinha, mas foi de coração. Espero que tenham gostado. Aí estão meus contatos e a gente segue à disposição. Só queria comentar, não tem como não comentar, assim, o quanto a Politize foi importante nesse movimento que a gente fez no âmbito do Grupo Mulheres do Brasil, por mais representação de mulheres na política. Então, a gente utilizou muitos conteúdos e disseminou muita informação para que essas mulheres se tornassem voluntárias e ativistas da causa, porque a sensação que eu tinha é que as pessoas tinham a ideia de que, para eu poder participar, eu preciso me filiar a um partido. Você não precisa estar num partido para fazer uma participação política, né? Então, normalmente há essa associação e, enfim, o trabalho que vocês fazem é fantástico. Vamos ouvir você, Renata?
apertar o botãozinho. Olá, bom dia a todos, a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ver o Gabriel atuando assim pessoalmente. Eu estou impactada. Parabéns. Assim, eu sou já fã da Politize, mas vê-lo falar é realmente impactante. E já vou começar, mas isso me fez lembrar uma fala de um pensador que eu gosto muito, que é Edgar Morin, que ele fala que a democracia nunca é sempre sendo, né? Então, democracia é uma prática. Então, acho muito importante a gente fazer essa reflexão aqui no TJCC, né? Porque é uma parte muito importante do nosso trabalho também, é a gente praticar a democracia, e saúde também é democracia, né? Então, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Para a gente é realmente uma honra poder contribuir com o TJCC, que é um evento tão importante na luta contra o câncer. E, especialmente, esse convite da Caterina. A Caterina é essa pessoa, essa mulher cheia de ideias. E, quando ela nos convidou para participar dessa mesa, que é sobre mobilização e educação política, ela nos provocou a pensar no Desiderata sob um outro ponto de vista. E a gente fez uma reflexão de que o Desiderata, ele é essencialmente um ato de advocacy, porque nós somos um instituto voltado para o fortalecimento de políticas públicas de saúde para crianças e adolescentes. E isso significa algumas coisas. Primeiramente, que o foco do nosso trabalho é o sistema público de saúde. E nós escolhemos o SUS porque é a forma da gente chegar em cada criança e cada adolescente no Brasil. Então, a defesa do SUS, e vejam, o SUS é o resultado de uma luta política muito longa. Então, o SUS é um patrimônio que a gente tem que acordar todos os dias, escovar os dentes e agradecer pelo SUS. Então, a defesa do SUS é um foco do nosso trabalho, porque é a forma como a gente acredita que a gente vai conseguir democratizar a saúde no país. E também significa que nós estamos defendendo o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 1990, e o ECA preconiza que os órgãos públicos, juntamente com a sociedade e as famílias, são responsáveis pela garantia dos direitos humanos e sociais a crianças e adolescentes. Então, o ECA nos faz refletir que a responsabilidade por essas crianças, pelo bem-estar dessas crianças e desses adolescentes é nossa, não é do governo. Cabe a todos nós, inclusive todas e todos nós que estamos aqui nessa sala, promover e garantir os direitos para essas pessoas, e os direitos de forma integral. E a nossa causa no Desiderata é justamente a garantia do direito à saúde a todas as crianças e todos os adolescentes que estão no Brasil. Nós nascemos há 21 anos atrás, então nós começamos com foco no controle do câncer infanto-juvenil. E, mais recentemente, a gente trouxe a obesidade infanto-juvenil também como agenda de trabalho. Isso porque essas duas agendas, elas compõem duas grandes ameaças à saúde de crianças e adolescentes. Como vocês devem saber, o câncer é a principal causa de morte por doença entre pessoas de 1 a 19 anos. E a obesidade é uma pandemia no mundo e, infelizmente, no Brasil também. Então, nós acompanhamos que 1 entre cada 3 crianças atendidas pelo SUS apresenta obesidade e sobrepeso. E isso tem impacto na saúde e no desenvolvimento dessas pessoas. E o câncer, bom, como também é uma escolha de advocacy, né? Por quê? O câncer infanto-juvenil é uma doença rara. Nós estimamos por volta de 8.000 casos por ano no Brasil, o que é um universo muito reduzido quando comparamos ao câncer no adulto.
Mas, diferentemente do câncer no adulto, o câncer na criança não tem prevenção e se desenvolve de uma forma muito mais rápida e muito mais agressiva. Em compensação, se a gente consegue ter o diagnóstico e o tratamento adequado em tempo, se chega a até 80% de chances de cura. Mas, pasmem, no Brasil, nós temos uma taxa de mortalidade estagnada há 20 anos. Vejam, são poucos casos. Nós temos recursos para tratamento, nós temos o SUS. Isso já poderia ser um assunto superado, mas, ao contrário, a gente não consegue reverter esse quadro e a gente não consegue nem evoluir nessa taxa. E por que isso acontece? Porque essa agenda não consegue alcançar a relevância que deveria ter. Então, o trabalho do Desiderata é fazer a advocacy permanente pelo câncer infanto-juvenil. E como nós fazemos esse advocacy? Nós fazemos advocacy no executivo. Então, nós fazemos incidência com os gestores e com os tomadores de decisão pela sensibilização por essa agenda, né, que normalmente não é prioridade dentro de todas as problemáticas da saúde pública, justamente por ser uma doença rara. E também, juntamente com o nível técnico, nós desenvolvemos estratégias para fazer essa agenda avançar. O Unidos pela Cura é um ótimo exemplo de como a gente trabalha. O Unidos pela Cura é um programa de promoção de diagnóstico precoce que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro em 2005. Esse programa ele foi desenvolvido de uma forma coletiva. Então, basicamente, a gente convidou para a mesma mesa os gestores de saúde, os profissionais de saúde, especialistas, outras organizações da sociedade civil também envolvidas no tema, e juntos nós conseguimos desenvolver uma estratégia de promoção de diagnóstico precoce. Com o tempo e com os resultados positivos, Unidos pela Cura se transformou numa política pública e hoje integraliza o Plano de Saúde Estadual do Rio de Janeiro. Antes do Unidos pela Cura, o tempo entre a suspeição e o diagnóstico final no câncer infanto-juvenil no Rio de Janeiro era de 60 dias. E depois da implementação do Unidos pela Cura, esse tempo se reduziu para 3 dias úteis. Muito trabalho, mas como que isso aconteceu de fato? Basicamente porque a gente apostou na atenção primária. E isso não é óbvio, gente, porque geralmente quando a gente pensa em câncer, a gente associa tratamento e a alta e média complexidade. Mas a nossa aposta foi, em sendo a atenção primária a porta de entrada das crianças e das suas famílias no SUS, se a gente tivesse essa linha de frente sensibilizada e preparada para o diagnóstico, a gente ia ganhar muito tempo. E foi isso que a gente fez. E a gente conseguiu esse resultado muito bom no Rio de Janeiro, que demanda muito trabalho. Então, essa parceria com o nível técnico foi muito importante, porque o Unidos pela Cura já tem quase 18 anos, e a gente conseguiu passar por muitas gestões e continuar de pé. E agora nós estamos levando essa experiência para Pernambuco. Outra atuação importante nossa é a produção de dados. E a disseminação de informação de qualidade também é um advocacy muito bom, muito importante para trazer consistência e também visibilidade para essa agenda. Então, por exemplo, nós desenvolvemos o Panorama Oncológico Pediátrico Nacional, que nos revelou distorções importantes em termos de acesso a diagnóstico e tratamento. Nós somos muitos Brasis, e isso nos revelou que a região norte e nordeste têm um acesso a diagnóstico e tratamento mais difícil, e por isso a taxa de sobrevida dessas crianças e adolescentes é mais baixa do que a média nacional. Pelo panorama, nós também sabemos que uma criança indígena ela tem 4 vezes mais risco de morte que uma criança branca. Nós acreditamos muito na informação para a ação. Então, essas informações são importantes para guiar
a formulação de políticas e desenho de ações que possam reduzir essas desigualdades. Porque não é justo que o CEP ou a etnia de uma criança defina as suas chances de cura. A informação de qualidade também é base para a formação de profissionais. Nós fazemos a formação de profissionais de saúde de forma permanente, porque é importante prepará-los para o diagnóstico. O câncer, por ser uma doença rara, muitas vezes não é sequer considerado. Um outro desafio é que os sintomas do câncer infanto-juvenil são muito próximos das de outras doenças infantis. Então, basicamente, a gente ensina a esses profissionais a desconfiarem do câncer e manterem o alerta ligado. E também a humanização, que também é um ato de advocacy, no sentido que nós transformamos esses espaços de diagnóstico e tratamento de hospitais públicos no Rio de Janeiro em ambientes lúdicos e acolhedores. E nós fazemos isso porque é muito mais do que a decoração de uma sala. Nós fazemos pesquisas que mostram que esses espaços aumentam a adesão ao tratamento, a confiança dos cuidadores, o engajamento dos profissionais e até se reduz o uso de anestésico. Sobretudo, a humanização significa o nosso profundo respeito pelo que é a infância. Porque a criança não deixa de ser criança na doença e ela precisa continuar sendo tratada como tal. Esses espaços coloridos apontam a necessidade de se praticar uma oncologia pediátrica que atenda às necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. E por isso nós vamos continuar colorindo esses espaços e, quiçá, pelo Brasil. Por fim, nós fazemos campanhas de sensibilização, que também são muito importantes para trazer mais engajamento para as nossas causas, e principalmente, novamente, visibilidade para o câncer infanto-juvenil. E todos os anos nós fazemos as campanhas de Setembro Dourado, né? Então, estamos agora no mês de setembro. Essa mensagem é principalmente para os profissionais de saúde, mas não só. Então, nós buscamos envolver as famílias e a população em geral, porque lembram, né? Assim, essa é uma responsabilidade de todos nós. Esse ano, o nosso tema é "O tempo é a chave", porque nós sabemos que o tempo é o nosso principal aliado na luta contra o câncer. Então, vou partilhar aqui com vocês o nosso filminho. O câncer é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Um grande desafio que, com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado no tempo certo, pode fazer a incerteza virar esperança. Ele foi para uma festa e, na semana depois dessa festa, ele começou com umas dores nas pernas. Eu achei que fosse por dor muscular, né? Quando a gente passou, quarta-feira, ele com uma dorzinha na perna. Na quinta-feira, ele já não queria mais levantar do sofá para ir no banheiro, fazer essas coisas. Na sexta-feira, ele falou, eu abri o olho, o que foi, João? Ele, mãe, não consigo levantar para ir no banheiro. O quanto antes a gente prestar atenção na criança ou no adulto, no adolescente que está passando por alguma coisa, se queixando de uma dor de cabeça, vai lá. Mas não é nada, procura saber. Nesse Setembro Dourado, não se esqueça que o tempo é a chave. Identificar a doença nos estágios iniciais aumenta as chances de cura e melhora a qualidade de vida. Desde 2003, o Instituto Desiderata trabalha para mudar a realidade do câncer infanto-juvenil, implementando e propondo políticas públicas de saúde, investindo na qualificação de profissionais de saúde, desenvolvendo projetos de melhorias físicas para tornar espaços hospitalares e de exames mais acolhedores e agradáveis para crianças e adolescentes em tratamento. Antes de tudo, eu falo para não desistir. Porque fácil não é. Nós insistimos, corremos e foi uma corrida contra o tempo, mas hoje eu vejo que tudo deu certo, o Caio está aqui super bem,
O Caio trabalha, coisa que eu nunca imaginei. O Caio faz cursos, o Caio faz faculdade e o Caio tá aí super bem. Ela dança balé, ela dança jazz, né? Ela tem um dom de desenho que é adquirido na enfermaria. Né? Começou a desenhar castelinho, princesinha, hoje é uma desenho cheia. A campanha também tem que abranger, além das clínicas, hospitais, abranger escolas, meio de famílias, né? Procurar lugares que, assim, que a informação não chega. Junte-se a nós nessa causa. Informe-se, compartilhe e apoie. Setembro Dourado. O tempo é a chave. Parabéns. É super importante. E essas são fotos de ativação da campanha que nós estamos fazendo nas universidades, porque se fala muito pouco, aliás, quase nada, sobre oncologia pediátrica nas universidades, e é muito importante sensibilizar esses futuros profissionais desde cedo. Então, estamos também com essa missão de começar desde cedo a trazer essa mensagem. Meu tempo já acabou, mas antes de terminar, eu só queria repetir um mantra com vocês, que é: o tempo é a chave, tem cura e cada vida importa. Obrigada. Muito bom te ouvir, Renata. Nossa, eu tenho várias perguntas, mas eu não posso fazer agora. Eu não posso. Eu vou passar para a Melissa, que com certeza vai nos trazer perspectivas incríveis. Como é que tá? O microfone tá? Olá, pessoal. Tô bem feliz que a casa ficou mais cheia. Mas não porque eu queria que ouvissem. Porque eu queria que ouvissem sobre o tema. Porque esse espaço é sobre mobilização social. E a gente precisa falar mais sobre isso. Então, o nosso painel é Cidadania em Ação, Mobilização Social e Educação Política. Eu vou passar para ela os slides. Isso. Se outros de casa esse assessor. Então, o nosso painel é Cidadania em Ação, Mobilização Social e Educação Política. Então, vamos começar só um pouquinho do começo. Eu, cidadã, Melissa, mulher, mãe solo, câncer de laringe, deficiente física, quase uma idosa. Vocês observam quantos espaços eu participo na sociedade? Ou deveria participar, porque são objetivamente assuntos do meu interesse. Ninguém vai se preocupar que eu sou mãe solo, senão eu mesma. Ninguém vai se importar que eu seja uma deficiente física, senão eu mesma. Então a nossa conversa parte disso. Eu, cidadã, como eu sou, onde eu moro, com o que eu faço e as condições que eu tenho. Não precisa doutorado nem MBA, apesar de que isso muito me orgulha. Mas o cidadão é aquele do berço e que começa a aprender dentro de casa, na sua sociedade, que ele tem que ter voz, mas ele tem que ter ação. Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre a minha vivência, que sim, falando em câncer de cabeça e pescoço é sobrevivência. Nosso câncer mata 50% dos pacientes antes mesmo de serem tratados. Estamos falando sobre resiliência. Eu sou um ser humano como qualquer um. Ou seja, tive depressão, fiquei
muito chateada com meu diagnóstico errado tardio no plano de saúde. Eu tinha um filho que recém tinha se formado na faculdade. Então assim, engole o choro e vamos adiante. Mas não no sentido de não acolher a dor. É no sentido de ser protagonista do meu tratamento. Se eu quero continuar vivo, eu tenho que entender sobre ele mais do que qualquer um. Só que nunca ninguém tinha me dito isso. Então, pra quem já me conhece, sabe claramente que eu rapidamente fiquei famosa no meu hospital. Essa guria pergunta tudo, ela quer saber tudo. Beleza, vamos ver o tratamento agora, não amanhã. Não, senhor, eu quero saber os caminhos. Se eu for pro lado esquerdo, direito, reto, e se eu não quiser ir, qual é meu direito saber? Só que aí eu comecei a entender que isso é uma barreira de você ter de fato a informação clara sobre o teu tratamento. E aí quando você tá buscando, ai, como que eu vou sobreviver sem voz, com um buraco no pescoço, perdi a minha empresa, minha autonomia profissional, eu encontrei um grupo de apoio onde eu entendi que o pertencimento salva. Seja ele no grupo que for, tu é artista, tu dança flamenco, tu faz jiu-jitsu. Se isso é um grupo e daquele grupo pode sair uma mobilização social, independente de quem seja a causa, faça por favor. Então isso tudo ela quer dizer que a Melissa hoje é uma das fundadoras da CBG Brasil, porque como foi dito aqui nas palestras que me antecederam, o ser cidadão, o ser democrático, o ser solidário, pra mim, na minha família, passa por uma coisa muito simples. Cara, doeu muito em mim, mas doeu muito. Como será que os outros passam por isso? E aí eu conheci um grupo de pacientes e descobri que eles se achavam monstrinhos. Era o termo que eles se auto-descreviam. Digo eu não, tudo bem que eu não sou linda, mas monstrinho não. E aí eu comecei a perceber que nenhum espaço na saúde pública olhava para nós, pacientes oncológicos de câncer de cabeça e pescoço que sofrem mutilações graves. E claro, a gente fica bem monstrinho logo após a cirurgia, mas isso passa desde que exista uma linha de cuidado e no tempo certo. A ideia é, grupo de paciente é ótimo, a gente conversa, a gente dá risada, a gente aprende um com o outro a curar dores e a ultrapassar desafios da deficiência. Mas eu sou uma pessoa de ação, né? Tu me convidar pra fazer um happy hour, eu vou adorar. Mas se todo dia nós fizermos happy hour e o assunto não for interessante ou não for algo que modifique o status quo, eu vou deixar naturalmente de participar. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a lamentar, a reclamar, a julgar, a criticar e não a fazer. Eu gosto de que faz. E eu já fiz muita cagada. Mas as cagadas já me ensinaram como não fazer. E é só fazendo, só erra quem tenta, caramba. E tu nunca vai ter todas as respostas, muito menos quando tu tem que dialogar com políticos.
pelos gestores públicos, com dinheiro que não é finito. Só que a ousadia, a coragem, a vontade de se fazer ouvir é natural de todos nós. Então a CBG foi fundada em 2015. Vamos comemorar ano que vem aqui no TJCC 10 anos. Eu já disse no ano passado, nós só chegamos até aqui porque tivemos apoio de pessoas importantíssimas no ecossistema, como a Merula, que me recebeu mesmo sem saber quem eu era, me explicou várias coisas. A Leonie Margarida, sim, que Deus recebeu essa semana nos braços, presidente da MUC de Floripa. Isso é generosidade, isso é cidadania, é você ensinar ao outro algo que possa fazer com que ele te ajude a resolver o mesmo problema que é seu. E para isso a CBG resolveu trabalhar fortemente o advocacy. As instituições assistencialistas são extremamente importantes, mas a gente entende que nasceu para fazer mudança sistêmica. Está no nosso DNA o trabalho em rede. Está no nosso DNA incluir todos. Porque eu não sou melhor do que ninguém. O meu SUS não pode ser diferente do seu. O que dói em ti, dói em mim, dói no meu vizinho. Eu acho que o dia que a educação de fato for um problema de todos nós, o nosso país muda. Então a gente trabalha com advocacy, a gente trabalha com a inclusão social. Temos 15 grupos de acolhimento no Brasil, faltam 12 para que a gente feche pelo menos um por estado. E fazemos campanhas de conscientização, de prevenção, de acesso a tratamento, a novas tecnologias, a imunização, a teste molecular, tudo que envolva o saber do paciente. A nossa organização foi fundada por pacientes, diferente de outras que são profissionais, e elas se complementam, porque a nossa visão é um pouquinho mais próxima do dia a dia de quem passa, e as outras do profissional que também tem as suas dificuldades e que junto conosco vão resolver problemas. Esse hoje é o nosso cenário. Somos uma organização de interesse público, CIP. Estamos presentes em todos os estados do Brasil, com pelo menos uma ou duas, em alguns 4, voluntários formalizados. Que quer dizer, tem termo de voluntário, tem atividade específica, tem contrapartidas. Temos 800 pacientes ativos circulando nos nossos grupos. E a gente tem hoje um GT interno de advocacy, um de inclusão, um de informação, e um comitê científico que inclusive a Caterine ajudou a desanuviar dúvidas sobre a grande importância de um comitê científico, e o nosso foi montado. Aqui é para vocês visualizarem, a CBG está no meio de um ecossistema, e a gente entendeu que para chegar onde a gente queria era obrigado estar em espaços coletivos que de alguma forma convergem com os nossos objetivos, missão, valores. E aqui, obviamente, todos juntos contra o câncer, a ACT. Hoje estamos no Conselho Nacional. Muitos às vezes me perguntam, vale a pena estar lá? Eu me perguntei isso várias vezes, né, Helena? Vale.
vale, mesmo que ainda não seja aquilo que eu imaginei que deveria ser. Mas de novo eu não quero ser a pessoa que critica e que desiste. Eu vou fazer parte da mudança para que o Conselho Nacional realmente seja mais poderoso, porque ele foi feito para isso. E em algumas outras frentes ele é muito forte, pessoas muito aguerridas. Então bora lá ajudar a construir uma realidade melhor. Desde o começo, a CBG Brasil bateu na porta de todas as especialidades médicas que fazem parte da nossa patologia. Porque, para deixar claro pro ecossistema que a gente não é o médico, a gente não é o enfermeiro, mas a gente tem muito para dizer para vocês melhorarem práticas, fazerem novas abordagens, contribuírem com as políticas públicas. Com algumas foi bem difícil, mas a gente não desiste. Somos signatários do movimento ODS. Todas as nossas atividades impactam esses 5 objetivos, majoritariamente. E agora, indo pro fim da minha fala, cases de sucesso. Veja bem, só vou recapitular, tá? Eu não sou formada, eu não fiz direito, eu não sou da área da saúde. E eu montei uma organização social porque me incomodou ter passado por tudo isso de um tamanho. Porque é tão drástico, o câncer de cabeça e pescoço, ele é tão feio, ele é tão dolorido, ele é tão indigno, que eu disse, cara, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí meu filho Gabriel, quem não sabia, tá ali os meus neurônios mais preciosos. Na época, um estudante de administração olhou pra mim e disse, mãe, vamos fazer alguma coisa, tu não pode ficar aí deprimida, triste. Aí ele abriu uma conta no Facebook pra mim, eu nem sabia usar, né? Mas 6 meses numa cama te dão tempo suficiente pra aprender. E aí criamos o primeiro grupo no Facebook. Velho, fiquei famosa, discutindo tudo isso de gente igual a mim. E aí o Gabriel disse, vamos montar uma associação. O que nós vamos começar a fazer? Eu vou lá no Ministério da Saúde descobrir porque que eles não sabem que a gente não existe. E na época a nossa presidente, uma fonoaudióloga maravilhosa, amiga, tu é louca, tu acha que dá pra chegar lá e vão te atender? Ô menina, todo mundo lá trabalha pra nós, vamos lá sim. Ah, tu marcou? Não marquei, quero ver se eu não posso entrar. Sandro Martins na época era o cara. Aí com essa voz maravilhosa, né, de aeromoça, parei o departamento, todo mundo olhou pra trás, meu Deus, o que aconteceu? Oi pessoal. E aí ele saiu da sala e veio. Ah, é você que veio de Florianópolis? Sim, eu vim, eu só tinha passagem pra vir aqui uma vez, então eu tentei te me atender. Cara, de lá nasceu a nossa movimentação política. A gente pediu a revisão da diretriz diagnóstica terapêutica do câncer de cabeça e pescoço, que a atual é horrível, não diz muita coisa sobre nada. E aí como que a gente fez isso? Só voltando um pouquinho, a gente acionou todas aquelas sociedades médicas para sentar na mesma mesa, trabalhar em prol do paciente. Foram 2 anos, mas está na Conitec em fase final de texto e de revisão.
Nós mudos não somos da área, tiramos o TATTT da fila da Gonitec. Isso é uma prova de que nós podemos. Eu podia ter feito em menos tempo, com menos confusão. Podia, mas eu não tinha outra opção, era o que eu sabia e foi feito. Então quando a gente fala de fazer advocacy, de mobilizar socialmente ou de qualquer outra coisa, faça. No caminho tu vai corrigindo. Eu não vou ser 100% em tudo, ninguém é. Mas alguma coisa tem que ser feita. E o nosso maior legado hoje, 10 anos depois, volta só um pouquinho, Gabriel, já tô terminando. Como que eu faço pros parlamentares e tomadores de decisão saber que esse povo existe? Vamos criar os troços das leis lá, né? Todo mundo cria a lei do músculo, dia do livro, dia do ônibus, dia... Vamos criar o Dia Nacional da Pessoa como eu, laringectomizada, porque com a lei vem junto algumas obrigações que o Ministério da Saúde tem que fazer. No mês nacional do Júlio Verde não existia, a CBG quem fez, a DDT já falei, Pronon não existia, laringe eletrônica no SUS. Os meus coleguinhas saíam da cirurgia, acordavam mudos e mudos ficavam forever. Como assim? Aí a gente fez um Pronon com a ajuda da APUC, porque nós não éramos OCP ainda. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu nasci prematura. Eu queria fazer agora, porque eu descobri agora que ninguém tinha o equipamento que eu tinha. Como assim? Conseguimos doar 400 laringes enquanto eu continuava enchendo o saco do Sandro pra ele colocar na tabela do SUS. Colocamos na tabela do SUS. Aí a gente conseguiu outra faceta interessantíssima, mudar o valor de um procedimento da tabela de SUS. Quem aqui consegue fazer isso fácil? Não é fácil. Nós mudamos o valor da prótese traqueoesofágica na tabela do SUS para virar obrigação do cirurgião colocar. E por último, conseguimos fazer a primeira política de Estado em Santa Catarina, onde uma linha de cuidado foi feita integralmente para pacientes como eu. E é ela hoje que está concorrendo ao prêmio Merulis Deagle, porque foi por causa dessa política de Estado que eu consegui que a ministra Nícia se comprometesse lá na reunião do COSINCA a entregar de uma vez por todas o protocolo nacional de atenção. Meu tempo já esgotou faz tempo, só vou terminar o último, porque a reflexão é essa. Começamos em 2015. Eu fui incomodar o Ministério da Saúde em 2017, porque é quando começou a ter dinheiro pra viajar pra gente. Aí tô lá discutindo com ele, daqui a pouco vou pro hotel dormir, tava sem sono, eu digo, vou rever o meu slide de amanhã. Tu acredita que eu descobri que existia uma portaria desde 2009 que fala da política de atenção da pessoa hostomizada? Oi, passei o dia no Ministério da Saúde porque ninguém me falou isso. Como que os pacientes saem do hospital sem filtro adesivo, a cânula já tá na lei, não compreende. Eu juro, que puta, cara, sou uma palhaça, que é isso? Aí vem
vem aquele sentimento do tipo, você não sabe fazer advocacy, né? Não olhou todas as leis, não olhou todas as coisas. Mas eu digo, eu coloquei todas as sociedades médicas na mesa, ninguém sabia disso. Não sabiam e não vão saber de tudo se a gente não for reclamar o que nos falta. Então o que eu mais aprendi nesses 10 anos é: não existe óbvio, não existe ele vai pensar por mim. Não, ninguém pensa por ti, ninguém sente por ti. E a mobilização social vindo de pessoas sem voz, pra mim é um orgulho poder falar por tantos. Imagine se eu não tivesse sido laringectomizada. Como que uma pessoa sem voz vai reclamar alguma coisa? Então já começa por aí a discrepância, mas ao mesmo tempo a abundância. Essa voz que vos fala é metalizada, robótica, chata, mas vai continuar falando por todos. Obrigada. Gente, o que dizer, né? O que dizer depois disso? Voltar à pergunta? Não, Caterine, não tenho a menor condição. Não, eu queria apenas dizer assim que este painel, para mim, então vou falar, sinceramente, eu acho que é muito mais do que advocacy que a gente está discutindo aqui, né? A gente está falando sobre humanidade, sobre desenvolvimento, sobre o que é capacidade humana de transformação, sem limites. Então, assim, eu saio daqui com uma injeção de ânimo total e absoluta. Eu tenho aquele hábito de todo dia de manhã pensar assim, por que mesmo eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Você também faz isso? Mas, assim, eu já entendi que eu tinha que estar nesse painel, né, no meio do olho do furacão, que você sabe. E quero agradecer demais, demais, demais. Mas, enfim, eu não sei se eu vou seguir script agora. Não precisa. Eu posso fazer uma parte? Que eu não aguento, gente. Tudo bem? Primeiro, agradecer por vocês terem topado fazer esse painel. Esse painel é muito mais do que um painel. Para mim, foi o momento mais especial do TJCC até agora, né? Mas eu queria fazer uma reflexão assim, bem do coração, tá? Gente, a existência humana não pode ser só isso aqui. Só um cheiro, ou só matéria, ou só acordar todo dia e fazer mais do mesmo, a mesma coisa em todo momento. Eu tenho certeza que, escutando essas histórias de pessoas que, de fato, fazem transformação, né, que impactam a vida dos outros, que fazem história, que deixam algo de si, que mudaram a sociedade através dos seus projetos, né, sua capacidade de mobilização, de articulação, através de ONGs ou qualquer outra iniciativa, né, voltada ao bem comum, à sociedade. Eu tenho certeza que depois de ouvir essas histórias, vocês devem estar pensando, o que eu faço todos os dias que pode transformar, né, a sociedade onde eu vivo, que pode melhorar a vida minha, do próximo, de todos. Então, eu espero que vocês saiam daqui, além de fãs do trabalho dessas pessoas, dessas associações e apoiadores, quem sabe no futuro dessas iniciativas, compartilhem também, se puderem. Eu espero que vocês saiam daqui pensando na própria vida de cada um de vocês. É sempre possível fazer mais e melhor. E deixar algo, deixar um legado. Não dá para passar pela vida só curtindo, né? Ou en passant. Então, eu não sei se vocês já acharam um propósito de vocês. Mas eu acho que aqui a gente conheceu pessoas que certamente já acharam. Então, se vocês não acharam, vão para casa pensando nisso. Qual é o meu propósito? E bora viver o propósito da gente, né?
porque eu acho que isso é transformador. Muito obrigada. Muito bom. E também a questão de não esperar estar perfeito para agir, né? Eu acho que todos os exemplos aqui são exemplos de ação, né? A gente também tem muito essa questão de, nossa, eu preciso ter todo o conhecimento, conhecer todas as leis, conhecer toda a teoria, toda a prática, mas assim, não precisa. A gente precisa agir com as informações que a gente tem, mas sempre em cooperação. Eu entendi que esse QR Code está funcionando e que já tem perguntas aqui. Eu demorei uns 5 minutos para conseguir ligar aqui e vou começar com algumas perguntas. Na realidade, eu estou lendo elogios. Não tem perguntas, mas eu estou achando super legal isso aqui. Então, primeiro eu vou ler o Bruno Silva colocando: obrigado aos palestrantes, vocês impactam a vida de muitas pessoas. Que inspiração. Que legal. Para vocês. A Célia escreveu presencial: você é maravilhosa e poderosa. Estou achando... Quero fazer um curso com você. Aliás, era uma pergunta que eu tinha para você, viu, Melissa? Quando começam as inscrições? Eu quero fazer mais pelo próximo. Se você não está pronta para dar essa resposta... Ela está sugerindo mandar esse e-mail para o olá@cbgbrasil.org. Em breve a gente vai criar uma plataforma de cursos que a gente ainda não tem. E aí poderia ser uma das novidades já nessa plataforma. Maravilhoso. Não, deve estar pronto aqui, né? E aqui. Há muito tempo. Muito bom. Eu imagino o café da manhã de vocês quando vocês estão juntos, né? Imagino... É bem divertido. Eu imagino que seja. Não deve ser um café da manhã, assim, conversando sobre qualquer coisa, né? Vocês conseguem imaginar. Vou lá. Eu estou vendo se chega aqui alguma pergunta. Enquanto não chega, mandem pergunta, gente. A gente está aqui na expectativa. Está chegando? Ou manda mais elogio também. Ou manda mais elogio. Não, eu estou de boa. Se não tiver, eu faço as minhas. Eu queria perguntar para o Gabriel, enquanto não chega mais um... Tem mais elogio aqui. Opa. Mas eu queria perguntar para você, porque eu vejo o Politize assim, muito ativo nas mídias, né? Todos os tipos de mídias. E eu entendo que para você disseminar todo esse grande trabalho educativo que vocês fazem, vocês têm que ter uma estratégia de comunicação bem forte. Como é que vocês estão fazendo isso? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Depois eu vou perguntar algo para você, Renato. Legal. A gente iniciou a Politize apenas na internet, lá em 2015. Né? A gente ainda não tinha muito dinheiro, não sabia se ia dar certo, era uma experimentação. Né? E foi bem na época, gente, que começou a crescer muito o conceito de marketing digital. Hoje já é muito popular, né? Mas na época se falava inbound marketing, o search engine optimization, que era ficar na primeira página do Google, tudo isso era muito novo, né? E aí a gente conseguiu entrar nessa onda aí lá atrás. Então hoje, para vocês terem uma ideia, 88% do tráfego da Politize é orgânico, o que quer dizer que são pessoas que vão no Google, no Bing, em buscadores de informação e botam o que é o movimento negro, ou por que as pessoas estão discutindo maioridade penal, ou o que significa comunismo, o que significa racismo estrutural, enfim. Diversos conteúdos, elas podem encontrar a gente no primeiro, segundo, terceiro lugar. Então a gente está sempre competindo ali nas primeiras páginas. Então a grande estratégia para a gente lá atrás foi o marketing digital. Conforme as tendências de consumo têm mudado, porque quando a Politize iniciou, algumas plataformas que vocês usam, conhecem, não existiam. Então hoje é muita mídia social. Então a gente vem também se reinventando diariamente. É um desafio, porque hoje muita gente, por exemplo, busca no próprio ChatGPT ou no TikTok as informações que antes buscavam no Google. E aí a gente também tem que estar nesses espaços. Então a estratégia assim, que a gente vem lendo e absorvendo lá é o tal Omnichannel, que é estar em todos os canais. Né? Se você tiver estrutura, né, recurso e capacidade de criar
boas narrativas, o ideal é estar em todos os campos, porque a determinada plataforma que um cidadão costuma usar, às vezes não vai ser a mesma que o outro utilize, e aí você consegue, de forma, né, massiva, chegar em todo mundo com diferentes linguagens. Também não adianta botar tudo igual, né, copiar e colar, a mesma coisa que você colocava no X, no Twitter, e colocar, sei lá, no TikTok. São adaptações que têm que ser feitas. Então a gente usa muito essa estratégia de mídia social, marketing digital pensando no posicionamento no buscador, e imprensa, né? Acho que cada vez mais com a nossa maturidade a gente hoje vem investindo muito mais em imprensa para poder formar opinião. No fim das contas, a gente não muda muita coisa se não tiver no debate público. Então a gente precisa meio que nessa lógica do advocacy de formar agenda. No nosso caso, a gente não está tentando fazer uma política pública nova, barrar um PL ou implementar um PL. Não é nosso papel organizacional. Mas a gente quer, por exemplo, com esse painel que vocês vão embora daqui, considerando que a educação política é importante. E aí entra numa lógica de mudança de percepção, comportamento. Então, aquele advocacy mais de mudança de médio a longo prazo. Então, eu diria que esses são os grandes componentes do que a gente adota de narrativa, de estratégia, e com muito foco no jovem, não porque o adulto, o idoso, não importa mais, mas por questão de estratégia mesmo, de alavanca, de entender que são as pessoas que talvez queiram ainda mudar mais de opinião, tenham mais energia para fazer coisas, e são as pessoas que vão cuidar desse país aqui depois que a gente vai embora, né? Então, a gente hoje foca mais de 16 a 29 anos, mas o nosso trabalho é para todo mundo. Show. Tem mais elogios aqui, mas antes de lê-los, eu queria perguntar para... Que vocês colocaram todos os agentes na mesa, né? Basicamente, eu entendi que aquela experiência foi uma experiência de entrar dentro da política pública e falar como é que a gente pode fazer diferente. Naquele momento, vocês conseguiram incluir o cidadão, a cidadã, quer dizer, pessoas que estão dentro desse contexto, eles conseguiram participar, vocês conseguiram envolver, vamos dizer, a sociedade naquele processo de alguma forma? Se não, como é que vocês estão conseguindo engajar essa sociedade que não necessariamente tem todo o letramento, que não necessariamente tem todo o entendimento dos mecanismos de participação política? Como é que vocês estão fazendo isso? Sim, sem dúvida. Bom, foram muitos atores envolvidos para desenvolver o Unidos pela Cura. Bom, e todos os atores também são cidadãos, né? Assim, então, porque o cidadão não é uma categoria, né, que a gente traz, mas também tinha outras organizações da sociedade civil que traziam demandas também de cidadãos que eram muito importantes. É importante também dizer que o fato de a gente ter desenvolvido um programa que virou uma política pública, isso não está dado e permanente, né? Então, nós temos um trabalho também permanente de manutenção dessa política, né? Então, nós trabalhamos no Unidos pela Cura ainda, até hoje no Rio de Janeiro, assim, nós temos uma governança que é uma governança coletiva, então existe um comitê estratégico do Unidos pela Cura, que nós nos reunimos todos os anos e avaliamos, né? Então, assim, muitas mudanças acontecem, né? Então, assim, mudou a dinâmica de regulação. A regulação antes era no nível municipal, agora está toda concentrada no SER, né, que é o nível estadual no Rio de Janeiro. A gente está acompanhando o fluxo, né? Então, eu não vou me aprofundar muito, mas o Unidos pela Cura tem 3 eixos. Tem o eixo de formação, tem o eixo do fluxo, né? Então é muito importante, a partir do momento que você tem a suspeita, ter um fluxo de encaminhamento muito eficiente, e a gente também tem um eixo de monitoramento, né, de toda essa dinâmica. E é muito interessante que nós agora estamos tendo essa experiência de levar a inspiração do Unidos pela Cura em Pernambuco. E já está sendo completamente diferente, porque quando a gente desenvolveu o Unidos pela Cura no Rio de Janeiro, o SUS ele estava ainda muito iniciante. Então, assim, ainda não tinha toda a estabilidade, toda a estrutura que hoje nós encontramos, né? Se amadureceu muito em termos de políticas públicas de saúde desde então, desde 2003. Hoje, lá em Pernambuco, já são muitos outros atores, também mais atuantes, e nós imaginamos que a gente ia começar no Rio de Janeiro, a gente começou pelo município e depois nós expandimos para o Estado. Lá em Pernambuco, a gente já está começando pelo Estado e já pelas regiões de saúde está sendo até muito mais rápido e mais ágil. E o conhecimento também aumentou. Então, nunca uma replicação, né? Mas é muito importante que os atores eles se sintam contemplados, envolvidos, responsáveis e participantes.
Eu sempre falo assim que a gente precisa que as instituições, que a gente tenha esses compromissos no nível institucional, também no nível técnico, para justamente a gente conseguir passar por gestões diferentes, né? Então, assim, o que a gente quer é que seja uma política que seja realmente sustentável a longo prazo. E eu acho que, nesse sentido, as instituições, né, as organizações, nós temos também que ter consciência do nosso limite. Nós temos um limite, a gente não vai conseguir chegar numa escala nacional, né? Não é esse o nosso papel. O nosso papel não é chegar no nível do Estado. Mas eu acredito muito numa complementariedade. Então, eu trabalho nesse setor social também já há muitos e muitos anos, e quando eu comecei a trabalhar nesse setor, a gente falava que as ONGs elas tinham que trabalhar ali no CEP, onde o Estado não chegava. Isso ainda é muito real, porque existem muitas franjas, né, sociais que realmente o Estado não chega, e aí por isso também a desconfiança da democracia, né, porque a democracia existe, a confiança onde há os direitos sociais garantidos, isso é muito importante. Mas, sobretudo, hoje a gente acredita que o papel também das organizações sociais é conseguir trazer soluções. E a gente tem uma vantagem nesse sentido, porque, diferentemente do Estado, a gente não tem um compromisso com o nacional. Então, a gente pode trabalhar em territórios, em projetos pilotos, testar tecnologias sociais que depois possam ser escalonáveis. Então, essa é uma forma também da gente trabalhar, uma forma assim, de como ter investimentos inteligentes que possam depois trazer soluções que sejam sustentáveis para o país. Eu estou entendendo que eu tenho tempo mais para uma pergunta. A gente troca de novo. Alô? Alô? Você quer fazer a pergunta? Vamos tentar de novo? Agora vai. Agora. Eu vou pedir para a Melissa responder, tá? Bom, tem um comentário aqui, fantástico painel. Vivemos um encontro de gerações aqui. E como alinhar a estratégia de advocacy com tantas polarizações e tantos interesses diversos? Como navegar, né? Nesse contexto que estamos inseridos. Vale pedir ajuda dos universitários ou 0800? É uma pergunta bem interessante. Eu até tive uma experiência na CBG que me marcou muito. Na época do outro governo que ninguém gostava, nós já estávamos no Ministério da Saúde brigando pelos nossos direitos. E até então, primeira-dama queria muito que a gente se aproximasse deles por sermos deficientes. Qual que é o meu papel? Não me interessa se eu gosto, se eu não gosto, se eu sou do partido A, B ou C. Eu fui. Nunca saberemos se ela ajudou ou não, porque a nossa luta já era muito anterior a ela. Mas a minha equipe ficou putíssima. Oi, como é que tu deu visibilidade pra ela? Cara, assim, eu fui pra sessão de terapia. Alguém tá errado aqui, pelo jeito sou eu, né? Porque era tipo 8 contra 3. Aí eu entendi o que o Gabriel falou e continua falando sobre a questão da educação política. Não é sobre mim, é sobre uma causa. Aí depois que eu curei o trauma, eu voltei pra equipe. Eu falei, eu acho que é vocês que estão trabalhando no lugar errado. Então a advocacy, a polarização vai existir sempre. Eu sempre vou falar algo que não vai agradar alguém. Ou é o gestor local, ou é a indústria, ou é o ex-ministro que fez uma fala, na minha opinião, extremamente infeliz na abertura desse evento. Uma outra fala que surgiu no painel dos 34 anos do SUS, de que nós ONGs que fazemos advocacy
Não temos que ceder ao mercado como se fôssemos fantoches. Gente, o paciente chegou pra ficar, quer tu goste ou não. Sim, eu sou a mais agressiva das minhas coleguinhas. Então, pra quem perguntou como fazer, é fazendo. Não tenha medo, não tenha vergonha, ninguém é melhor do que você. Só que você tem que chegar com dados, com evidências, com fatos reais e, principalmente, leve uma proposta de solução. Porque de reclamação os caras também já ouvem muito. É isso. Gente, isso aqui foi maravilhoso. Nossa Senhora, ainda bem. Eu adorei. Obrigada pelo convite. Tem mais perguntas aqui, mas não temos tempo. Vamos tirar uma foto.